O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas para os que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo e proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Saúde e paz a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas TVs, rádios católicas e pelas redes sociais, unindo nossos corações de irmãos de longe e de perto, na força do amor que aqui celebramos. Estamos aqui unidos no campus da PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Coração Eucarístico no Centro de Espiritualidade Jesus Pão da Vida. E daqui unimos nossos corações aos corações de todos os irmãos e irmãs que oram conosco. Minha saudação e acolhimento a todos os que aqui se fazem presentes, de modo muito especial comunicadores e comunicadoras, de modo muito especial Dom Joaquim Moll, Dona Eri e Dom Edilson, sacerdotes, na alegria deste dia de festa para toda a nossa igreja no Brasil. Estamos aqui celebrando e encerrando o 12º mutirão de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Uma festa importante. Uma festa importante pelo marco que esse mutirão significa
neste caminho e nesta história. Por isso, nesta ação de graças, quero fazer reverência de modo especial à Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB e a todos os comunicadores e comunicadoras que trabalham pelo bem, pela verdade, pela justiça, na força do amor. Uma reverência muito sincera e muito afetuosa, por reconhecermos juntos todos, incontestavelmente, a importância da comunicação como grande instrumento para bebermos desta fonte inesgotável da Palavra de Deus e da Eucaristia, fontes de amor. Por isso, agradecimento e reverência. Esta festa que toca o coração jubiloso da Igreja no Brasil, quero ressaltar e compartilhar, é exatamente por este 12º mutirão de comunicação. E aqui quero lembrar, o primeiro mutirão de comunicação da Igreja no Brasil se realizou aqui em Belo Horizonte. Esse 12º também, aqui no campus da PUC Minas, unindo gente de todos os lugares, num coração só, no mesmo horizonte. Essa referência que faço é para dizer, o primeiro mutirão abriu um ciclo novo de comunicação na história da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não me equivoco. E este 12º fecha este ciclo e abre um novo, de uma importância muito grande. Este mutirão se realizou bafejado pelos ares de desafios, dificuldades, grandes mudanças e exigências de novas respostas deste tempo de pandemia. Certamente, sem a pandemia que trouxe e está trazendo tanto sacrifício, com tantas mortes, expondo feridas muito sérias da nossa sociedade e da nossa organização política, se esta pandemia não tivesse acontecido e esse mutirão se fizesse, certamente estaríamos num outro contexto. Digo isso para dizer que um ciclo se fechou e um novo se abriu. Isso se pode dizer pelo que acompanhamos nestas 24 horas últimas, da competência do que se abordou, da qualidade do que se compartilhou e das questões levantadas, desafiando-nos todos a uma nova lógica. E é um desafio para a sociedade, que precisa de uma nova lógica, é um desafio para cada um de nós, é um desafio para a nossa igreja. Uma nova lógica, quero explicitar, exatamente à luz da palavra de Deus hoje proclamada. Esta narrativa do capítulo 6 do Evangelho de São João coloca no horizonte do povo destinatário do que Jesus fez a necessidade de uma nova lógica. Inicialmente poderia se pensar uma mágica. Os pães eram poucos e foram multiplicados à saciedade. Parece uma mágica. Não é uma mágica, tem uma força própria, como nos mostrou a primeira leitura do Livro dos Reis. Uma força que vem de uma palavra e que é fruto de uma referência insubstituível, a palavra de Deus, Deus mesmo, a fonte do amor. Essa é a lógica nova que nós estamos sempre na condição de aprendizes dela, porque não somos aprendizes competentes ainda. Os cenários do nosso mundo, as suas contradições, as injustiças, as violências e tudo aquilo que torce e retorce a vida e o caminho da sociedade comprovam que nós somos ainda aprendizes desta lógica para um longo caminho. O Senhor Jesus mostra esta lógica chegando à saciedade daqueles que precisavam com tão pouco, para dizer que tem uma força própria que produz este milagre, esta grande mudança.
O apóstolo Paulo aprofunda tudo isso na carta aos Efésios, falando de um corpo que pertence a ele como membros, e falando, sobretudo, de um jeito de a gente ser numa lógica que é a da solidariedade, a lógica da competência humana e espiritual, de olhar cada pessoa como irmão e como irmã. Ele faz uma recomendação que muda como ele mudou profundamente pelos critérios e pela lógica do cristianismo, povos e culturas, tocando mentes e corações, abrindo horizontes novos, mostrando a força de uma lógica que não é a lógica do mercado, que não é a lógica da mesquinhez, que não é qualquer lógica, mas que é a lógica do amor. Por isso, ao celebrarmos a alegria deste êxito maravilhoso do 12º Muticon, nós o fazemos com o que a Igreja tem de mais precioso, sua palavra e a Eucaristia, porque é a fonte, para dizer exatamente que a fonte da lógica que nós precisamos compartilhar é Ele, Cristo, o Senhor de nossa vida. Somos, portanto, desafiados a compreender as grandes mudanças que estão acontecendo. O conteúdo das palestras e das conferências e de tudo que se perguntou, se respondeu e se partilhou, comprova exatamente que nós estamos desafiados a um novo tempo, a abrir um novo ciclo, a uma nova compreensão. Compreendendo, portanto, que não basta tão simplesmente o que é necessário e importante com qualificação, o uso dos instrumentos tão bonitos e com o desenvolvimento que alcançamos de modo tão admirável. O cristianismo, quero aqui lembrar, entrou nas culturas com lógicas novas, quando se compreendia a discriminação como algo razoável. O cristianismo entra e exatamente muda essa lógica, mostrando que somos todos irmãos. O cristianismo, portanto, é algo de um grande valor que entra no mundo para mudar o mundo. Mudar o mundo com a força daquilo que ele tem de melhor, de interessante, de rico e de qualificado. Isso é próprio do cristianismo. E esse ciclo novo que se abriu com esse 12º Muticon nos mostra o cristianismo. Nós, como igreja, não daremos conta de dialogar, de interagir, de fazer interface, de propor aquilo que nós temos que é bom, porque é um tesouro inesgotável, sem a comunicação. Não daremos conta de fazer isso sem a força bonita do que a comunicação significa. E aí lembro-me desse apóstolo Paulo, que escreve aqui na leitura segunda proclamada aos Efésios, no Areópago em Atenas, e usa instrumentos próprios para poder abrir um novo horizonte, uma nova compreensão. A igreja está profundamente desafiada, mas ao mesmo tempo profundamente rica com a possibilidade daquilo que a comunicação nos dá e nos faz. Estamos, portanto, num momento bonito, desafiador, novo, em que precisamos, como o apóstolo Paulo fez ao escrever aos Efésios, ajudar a configurar um novo tecido social, político, cultural, uma nova compreensão da fraternidade universal, uma nova compreensão de intuições, de lógicas novas no caminho da nossa vida como sociedade, porque ela não pode mais continuar como está. Os absurdos que nós estamos assistindo não podem mais continuar. E nós, como igreja, como cristãos, temos um tesouro para oferecer com esse instrumento magnífico, indispensável, e que nos desafia a entender e a realizá-lo bem e com qualidade, que é a comunicação. Obrigado mais uma vez a todos os comunicadores e comunicadoras,
a todos os que participaram deste 12º Multicom, de especial reverência aos organizadores, todos os que participaram, os que contribuíram, porque agora é hora de um novo tempo, de um ciclo novo que se abriu como igreja em todo o Brasil, através deste grande e importante evento. Deus nos ajude a ruminar, a aprender, a nos deixar interpelar por questões substantivas, significativas, de alto conteúdo e importância, exigindo de nós um esforço de inteligência, de mente e de coração para o novo que agora precisamos implementar como lógica nova. Deus nos ajude, nos recompense e nos faça fecundados por este amor e por esta grandeza. Louvado seja Deus pelo 12º Multicom, um tempo novo, um ciclo novo que se abre para o caminho missionário da Igreja no Brasil. Amém.